Olá, vestibulandos do Dá Uma Força, sejam bem-vindos ao nosso curso de Biologia para o Enem e para os vestibulares. Hoje a nossa primeira aula, na verdade, é a primeira aula de um grande módulo de Biologia Molecular. E hoje nós vamos falar sobre água e sais minerais. Galera, só para a gente definir como a gente sempre faz, a Biologia Molecular seria o quê? É o estudo das substâncias que constituem os seres vivos, galera. É o início de tudo, é o início de como a gente vai lidar com essas substâncias para as aulas posteriores. Bom, vamos começar então falando sobre os principais elementos que constituem a matéria viva. Quais são esses elementos? Os elementos mais abundantes da matéria viva. É o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, galera. Então, é o chão, a gente pode gravar como o chão, né? São os quatro elementos mais importantes para um organismo, os mais abundantes. Vamos então começar agora a falar sobre a água. Qual é a importância da água, né? A substância mais abundante nos seres vivos, galera. Essa tá aí a importância principal da água, é a substância mais abundante. E, além disso, o teor dela em um organismo ou tecido pode variar muito, e a gente vai ver daqui por diante como que esse teor vai variar dentro de um mesmo organismo. Bom, vamos falar então sobre as propriedades da água para a gente possa entender então qual é a função dela no organismo. A água é uma molécula polar e ela forma ligações de hidrogênio. Vamos dar uma olhada aqui como que é a molécula de água. A molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Eles se ligam, formam uma ligação, uma molécula polar, porque a constante, nós vamos ver isso em química, o momento de dipolo é diferente de zero, é uma molécula polar e faz ligações de hidrogênio. Com isso, ela vai fazer o quê? Vai ser um solvente de muitas substâncias polares, substâncias hidrofílicas no organismo. Além disso, a molécula de água ela participa de muitas reações químicas, por exemplo, as reações de hidrólise. Como o nome já diz, hidro, água, lise, quebra pela água, desidratação, também outro tipo de reação metabólica que participa da molécula de água. Bom, outra coisa, galera, é que a molécula de água, ela é coesa, justamente pelo quê? Pelo fato dela formar ligações de hidrogênio, essas moléculas elas vão se unir muito fortemente. Com isso a gente tem aquela questão da tensão superficial, que é quando a gente vê aquele mosquitinho pousando em cima da água e ele não afunda, digamos assim. Isso é justamente pelo fato da tensão superficial da água, ocasionada justamente por essa ligação de hidrogênio. Outra coisa muito importante é o fato dela possuir um alto calor específico e um alto calor de vaporização. Tudo isso está ligado à função termorreguladora da água, porque com esses dois fatores, a água vai ser responsável por manter um organismo com uma temperatura constante por um bom tempo, ainda que esse organismo passe por temperaturas muito frias ou muito quentes, tá, galera? Bom, vamos então agora falar por que agora ficou fácil entender como a água vai variar nos seres vivos. Como então essa água vai variar? O teor de água vai variar em função da atividade metabólica, porque, galera, quanto maior a atividade metabólica, maior a necessidade da água. Então, quanto maior um tecido, quanto mais esse tecido sofre atividade metabólica, por exemplo, os neurônios, maior a quantidade de água ali. Outra coisa é em relação à idade. Então, quanto mais jovem, maior a atividade metabólica e, portanto, maior necessidade de água. E outra coisa é o hábitat, que isso aí é mais natural da gente pensar. Por exemplo, uma água viva ela vai ter muito mais água na sua constituição do que, por exemplo, um homem ou um outro mamífero. Bom, galera, então falamos tudo que tínhamos de importante sobre a água, o que realmente interessa, o que cai no vestibular. Vamos então agora partir para os sais minerais. O que os sais minerais, qual a importância dele no organismo? Eles são encontrados sob três formas principais. Sobre a forma ionizada, por exemplo, a forma do sódio, do cloreto, a forma como os íons estão distribuídos no sangue, por exemplo, cristalizados, por exemplo, encontramos nas conchas, nos ossos, são as formas que os sais minerais estão encontrados, ou então complexados a moléculas orgânicas. Nós temos, por exemplo, o ferro, que está ligado lá na hemoglobina. Então, são essas três formas que são encontradas no organismo. Vamos falar então agora
um pouquinho das funções dos sais minerais. Os sais minerais, então, eles vão participar nos mecanismos de osmose, facilitando ou dificultando a entrada e a saída de água. Vão fazer participação em vários processos biológicos, por exemplo, nós temos o cálcio na coagulação, enfim, nós temos muita importância, eles são muito importantes, têm papel extremamente regulador nos processos biológicos. Eles vão estabelecer também carga nas células, isso aí vai ser importante também para os processos biológicos no organismo. Vamos então, galera, falar um pouquinho quais são os principais sais minerais no organismo, já que a gente já viu qual é o papel deles. Eles, na verdade, em geral, estão presentes em pequenas quantidades, então eles são, portanto, reguladores. Os principais nós temos fósforo, podemos citar o iodo, cloro, potássio, cálcio, flúor, ferro, sódio e magnésio. Esses são os principais sais encontrados no organismo, galera. Bom, essa foi a aula de água e sais minerais. Fiquem ligados que a próxima aula nós vamos falar sobre carboidratos. Galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.